Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início hoje à nossa terceira aula da disciplina de locação topográfica, certo? Com um assunto que é muito importante e também interessante referente ao conteúdo, que é a planimetria, ok? A gente vai ver alguns conceitos, algumas aplicações, metodologias diferentes de aplicação e alguns exemplos de como a gente calcula essa planimetria, ok? Primeiro, pessoal, a gente vai fazer uma introdução breve, certo? As medições planimétricas visam o cálculo de comprimentos lineares unidimensionais, que são basicamente áreas bidimensionais, certo? O que é que isso quer dizer? Quando eu estou trabalhando com a planimetria, até como o próprio nome sugere, eu só estou trabalhando com suposições geodésicas planas. O que isso quer dizer? Eu estou analisando duas coordenadas, x e y. A partir desse plano bidimensional, sem levar em consideração as altitudes, né, as diferenças de cotas de nível, né, que a gente viu na aula anterior, que são curvas de níveis, não são consideradas, vamos dizer assim, para essa parte de planimetria. Né? Obviamente aqui nessa planimetria a gente vai estar trabalhando literalmente somente com cartas e com produtos em áreas bidimensionais. Por enquanto a gente vai desprezar a altimetria, que é outro assunto, que aí sim vai levar em consideração as curvas de nível e a diferença de relevo existente entre cada região estudada, certo? Essas medidas são feitas diretamente no terreno, na escala real. Quando a gente vai estar trabalhando com escala real, pessoal, a gente vai estar chamando aqui de 1 para 1. O que é que isso significa dizer? A cada medida no projeto de uma unidade, eu vou ter a mesma unidade no tamanho real. Ou seja, a escala de 1 para 1 é a escala do tamanho real, certo? São de interesses geógrafos, agrônomos, engenheiros e são estudados dentro de grande componente da cartografia chamada topografia geodésia e trabalho de campo, certo? Porém, os bons profissionais sabem que é normalmente mais fácil ou conveniente, né, dentro dos limites razoável exato medição em cartas, mapas e plantas, aproveitando a escala das representações. Ou seja, obviamente que se eu tiver algum mapa, alguma carta georreferenciada daquela determinada área que devo estudar, fica bem mais fácil fazer uma compreensão do seu tamanho, como hectares, as divisas dos limites do terreno a ser estudado, certo? Obviamente fica bem mais fácil fazer isso através de estudo das cartas e de plantas, ao invés de ir ao local e fazer esse trabalho de campo, certo? Muitas das vezes isso não é possível. Para ter um trabalho melhor executado, a gente precisa ir literalmente em campo e pôr a mão na massa, para realmente verificar essas dimensões, certo? Mas muitas das vezes a gente consegue simplificar através dessa análise planimétrica, ok? Agora vamos lá para as medidas bidimensionais, pessoal. Nesses trabalhos de cartografia é muito comum usar documentos com escalas grandes para estabelecer as medidas de litígio ou mesmo para um planejamento. Pessoal, aí a gente tem uma pequena confusão, vocês veem isso na disciplina de geografia, na base comum, com relação às escalas, certo? Quando a gente se refere a uma escala grande, isso quer dizer que o nosso desenho no mapa está representado de uma proporção muito pequena, certo? Aquela relação inversamente proporcional. Quanto maior a escala, menor o tamanho da representação do desenho, ok? Então, geralmente cartas na cartografia, por se tratar de dimensões bem elevadas, como por exemplo o mapa do Brasil, o mapa do estado do Ceará, são dimensões extremamente grandes que precisam ser reduzidas a uma proporção bem menor para caber no mapa. Então, são utilizadas escalas muito grandes, ok? Para tanto, se torna indispensável entender a natureza da área real como aparece quando é desenhado em diferentes escalas. No mundo inteiro, pessoal, existem dezenas de unidades de medição. São os hectares, os alqueires, né? Seja o alquere goiano ou o alquere paulista, as tarefas, os acres, os quadrados de medida linear, como por exemplo centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, pé quadrado, entre outras várias medições de área. Que a gente só está falando de alguns exemplos de medidas bidimensionais, certo? Para essa compreensão
do que a planimetria, ok? No Brasil, os estabelecimentos denominados de minifúndios medem menos que 20 hectares. Porém, no país há cerca de 400 mil estabelecimentos agrícolas que medem menos do que 1 hectare, certo? Então, existem os grandes latifúndios e os minifúndios, né? Aquela produção agrícola, e vai entrar em outros tópicos aqui também, se a gente for entrar em discussão da reforma agrária, da distribuição de terra pelos produtores, para os índios, os fazendeiros, enfim. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas só a nível de curiosidade, a gente tem que o minifúndio é classificado no Brasil quando uma determinada propriedade tem menos que 20 hectares. Só que a gente tem aqui, pessoal, mais de 400 mil estabelecimentos agrícolas que não tem nem 1 hectare de tamanho, certo? Então daí a gente vê a desproporcionalidade no Brasil com relação a essa reforma latifundiária, né? Essa questão da distribuição da reforma agrícola. Mas a gente não vai entrar nesse mérito nessa aula, ok? Seguindo. Uma cartografia básica, pessoal. A gente vai analisar os tamanhos, ó. Uma área de 100 hectares sendo representados em escalas diferentes. Essa representação foi feita através do Anderson, certo? Do livro do Anderson, na página na Anderson P, no ano de 1989, certo? Então, ó, a gente tem uma escala de 1 para 25 mil. Percebam essa relação inversamente proporcional que eu havia falado no slide anterior, certo? Eu tenho a mesma área de 100 hectares representada com o dobro de escala, ou seja, ao invés de 1 para 25 mil, passará a ser representado de 1 para 50 mil. O que aconteceu com a representação? Caiu pela metade, certo? Quanto mais eu dobro a área, assim como de 1 para 50 mil passar para 1 para 100 mil, a mesma área de 100 hectares vai ser representada com a metade dessa área ocupada pela representação anterior. E aí a gente vai aumentando a escala e, consequentemente, diminuindo o tamanho da visualização. Da escala de 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões, enfim. A gente vai fazendo essa representação. Isso quer nos mostrar que quanto maior a escala, menor a representação gráfica do desenho. Isso a gente tem que ter em mente já para estudo dessa planimetria, ok? Então, ó, existem basicamente 3 métodos para os cálculos de área de superfície, certo? Que são utilizados em documentos cartográficos. Quais são esses métodos, pessoal? O primeiro deles é o método gráfico. Em que consiste esse método gráfico? Na decomposição de figuras geométricas. E quais figuras seriam essas, pessoal? Figuras geométricas conhecidas, como por exemplo, área de quadriláteros, área de triângulos, área de circunferências. Figuras geométricas pelas quais a gente consegue calcular a área, certo? Se eu divido um mapa em diversos quadrados que eu sei calcular a área de um quadrado, então a partir da soma desses quadrados eu consigo saber qual a área qual área está representando no mapa, certo? Que no caso aqui essas quadrículas totais, né, que eu acabei de falar, seria esse papel milimetrado, certo? Acho que vocês já viram, tiveram a oportunidade em algum momento de verem um papel milimetrado, né, que é um papel que tem as distâncias horizontais e verticais todas demarcadas, e a partir dela a gente faz a representação gráfica de um desenho. O segundo método, pessoal, é o método analítico. O que é que isso quer dizer? Eles são métodos de cálculo propriamente dito que são extraídos as áreas através das coordenadas, certo? Quando eu faço uma denotação, um cálculo matemático, extraindo as coordenadas de cada ponto, eu consigo identificar essa área analiticamente, ou através de alguns métodos digitais de extração analítica dessas áreas, ok? E o terceiro método de cálculo de área superficial é o método mecânico, certo? Que geralmente são utilizados planímetro, perdão. Esse aparelho, pessoal, planímetro, ele é um aparelho que ele pode ser tanto digital quanto mecânico, e ele é usado na representação de cartas, certo? Para medir essas áreas de superfície dessas cartas. A medida realizada no mapa é denotada através da área gráfica Azinho, A minúsculo, certo? Sempre que a gente tiver denotado num gráfico a área representada é o A minúsculo. E a sua área correspondente real no terreno, ela é denominada de A maiúsculo.
Então, quando eu tenho um Azinho, representa que é a área gráfica, e quando eu tenho um Azão, ele representa a área real, certo? Então, ó, falando um pouquinho sobre esses três procedimentos de cálculo de área. Nos métodos gráficos, pessoal, a gente tem, quando se trabalha com áreas geométricas, quadrados, retângulos e outras, sabe-se que o mapa é aconselhável transformar os valores relativos de tais figuras geométricas em valores reais em metros ou em quilômetros, para aí sim depois calcular a área respectiva. Ou seja, eu vou escolher figuras geométricas conhecidas, que eu sei o cálculo de área, e a partir dessa representação eu vou unir essas informações para fazer o cálculo total efetivo daquela planície, daquela representação planimétrica, ok? E aí sim, a partir disso eu vou denominar um lado do meu quadrado equivale a 1 quilômetro. Então, se eu tenho 30 quadrados aqui, eu tenho 30 quilômetros, por exemplo, certo? Então, são algumas conversões que precisam ser feitas, algumas denotações que precisam ser feitas para a gente compreender melhor essa representação superficial de área. A decomposição dessas figuras geométricas, quando no mapa da superfície, forma uma figura geométrica plana. Podemos utilizar as fórmulas específicas de cálculo de área, sendo as mais comuns. A gente tem alguns exemplos aqui. De área do quadrado, que é L ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Lado vezes lado é a mesma coisa de lado quadrado. Certo? A área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A gente tem aqui outras equações que são conhecidas pela gente. A área do retângulo, que é base vezes altura. A área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então a gente tem a área do paralelogramo, que é base vezes altura também, assim como a do retângulo. Ou então a área de uma circunferência, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Certo? São algumas figuras geométricas conhecidas que a gente pode utilizar nessa representação gráfica para denotar a área superficial planimétrica de uma determinada representação cartográfica. Ok? No método mecânico, pessoal, que foi aquele que a gente falou, do uso do planímetro, a gente tem os instrumentos utilizados para essa medição de áreas são quando, principalmente, essas áreas são irregulares. Elas são representadas, por exemplo, por um mapa ou por uma fotografia vertical. Elas são de vários tipos, pessoal, esse planímetro. Eles podem ser eletrônicos, mecânicos ou de pontos, certo? Os planímetros eletrônicos são de extensão de computadores, uma digitação através de marcador eletrônico. Ou seja, eu tenho como está sendo dito aí no texto, uma extensão do computador para a partir dela eu escanear, vamos dizer assim, usar esse termo, essas coordenadas do mapa, né, essas escalas já representadas no mapa para fazer esse cálculo de área. E eles são utilizados principalmente em áreas irregulares, certo? Quando eu tenho uma área totalmente regular, eu consigo calcular através de figuras geométricas planas, ok? Quando essas áreas são irregulares, aí a gente utiliza esses métodos mecânicos do planímetro. Trata-se de um planímetro de área a ser conhecida, a que está contida no mapa. Esse mapa deve estar fixado em uma mesa espacial que fornece diretamente ao computador as coordenadas de cada segmento, de cada linha, né, da margem. Ok? Aqui, pessoal, a gente tem a representação tanto de um planímetro digital quanto de um planímetro mecânico, certo? São aparelhos que têm basicamente essa função de calcular essas áreas representadas de um determinado mapa através de uma escala, certo? A aula de hoje seria isso. A gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, a gente vai ter uma atividade de fixação. E até a próxima aula com o nosso próximo conteúdo, ok? Tchau, tchau, pessoal.